Ego sum pastor bonus, et animam meam bono proovibus meis. Eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Anderson, reverendas religiosas, meus amados irmãos, hoje nós celebramos, como o Padre Anderson no início da Santa Missa nos lembrou, o Domingo do Bom Pastor. O Domingo do Bom Pastor é uma oportunidade que a Igreja tem para falar, para lembrar a seus filhos da vocação sacerdotal, da importância das vocações sacerdotais. Quando Jesus nos ensina, meus amados irmãos, Ele constantemente usa de analogias, figuras de linguagem, imagens, porque Ele sabe que para nós o artifício, o uso dessas imagens, muitas vezes naturais, visíveis e palpáveis, nos levam ao conhecimento das realidades sobrenaturais e invisíveis. Algumas vezes essas imagens são parábolas. Parábolas são histórias terrenas que refletem realidades celestes. Outras vezes não são parábolas, mas são imagens, analogias. Analogias que nos remetem a coisas infinitamente superiores. Esse é o sentido da analogia que Nosso Senhor faz hoje, chamando a si mesmo de o bom pastor. Eu sou o bom pastor, dizia Nosso Senhor, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Nós sabemos, isso é uma analogia. Por ofício, Nosso Senhor era carpinteiro, ele era conhecido como filho do carpinteiro. Portanto, trata-se de uma analogia e quer apontar para nós algo muito maior do que simplesmente aquela figura. Daí vem que no Domingo do Bom Pastor, onde nós refletimos nesse belíssimo trecho do Evangelho de São João, nós pensemos e devemos certamente pensar nas vocações sacerdotais. A todos nós compete pensar e se preocupar pelas vocações sacerdotais. Mais ainda, rezar pelas vocações sacerdotais. Nosso Senhor vem fazer um apelo para nós, usando de uma realidade sensível, palpável, visível e material, fazendo referência a uma realidade sobrenatural e invisível para nós. O sacerdote é o próprio Jesus, que caminha hoje no nosso tempo para a remissão dos nossos pecados e para a salvação das nossas almas. Por que então isso compete a nós? Que muitas vezes já passamos da fase de ser padres, ou nem mesmo temos as aptidões para sê-lo, mas toda a nossa vida cristã depende disso. A Santa Igreja, nos anos recentes, vem afirmando e reafirmando que a Santíssima Eucaristia é a fonte e o cume de toda a vida cristã. E quem, senão o sacerdote, pode trazer para nós essa fonte de vida? Quem, senão o sacerdote, pode trazer para nós o ápice da vida cristã na Santíssima Eucaristia? Por isso interessa a todos nós que nós pensemos na importância da vocação sacerdotal. A carta aos Hebreus, quando fala do sacerdote, ela diz: todo pontífice é tomado do meio dos homens e constituído
em favor dos homens naquelas coisas que se referem a Deus. Ele é tomado dentre os homens. Do nosso meio, é tomado dentre os homens. Compete que nós pensemos nisso, meus amados irmãos. Porque será que nós já paramos para pensar que seria de nós sem o sacerdote em favor dos homens? Diz a carta aos Hebreus. Que seria de nós sem o sacerdote? Quem batizaria nossas crianças, meus amados irmãos? Quem nos perdoaria os pecados no tão necessário sacramento da confissão? Quem na última hora abriria as portas do céu para os nossos enfermos? Quem nos apontaria a imagem da Santíssima Virgem e diria para nós: eis aí também a tua mãe? Que seria de nós, meus amados irmãos, que seria dessa santa e bela igreja, se não fosse o sacerdote? Que seria do nosso sacrário, hoje, morada do próprio Deus, se não fosse o sacerdote? Talvez se transformaria num viveiro de insetos. Isso é verdade. Sem o sacerdote, não há Eucaristia. Deus não habitaria aqui. Que seria de nós, meus irmãos, sem o sacerdote? Todo pontífice é tirado do meio do povo e constituído em favor do povo naquelas coisas que se referem a Deus. Ele é tirado do meio do povo. A carta aos Hebreus usa a palavra, difícil talvez para a nossa compreensão, pontífice. O sacerdote é um pontífice. O que isso significa? Pontífice é aquele que constrói pontes. É o construtor de pontes. Uma ponte, para estreitar a distância, para unir duas margens, é o construtor de pontes. Uma ponte que liga a terra ao céu. É como no Antigo Testamento, na visão do santo patriarca Jacó, que viu uma grande escada, cuja extremidade inferior tocava a terra e a extremidade superior tocava os céus. E ali, dali do céu, desciam bênçãos copiosas para esse mundo. Do mundo, da terra, subiam orações constantes em favor dos homens. É a escada, é a ponte perfeita, porque é uma ponte que tem subida e descida. O sacerdote liga os homens a Deus, mas liga também Deus aos homens. Porque ele é o próprio Jesus, e Jesus é Deus. Por isso é importante, meus amados irmãos, que pensemos no sacerdócio, na figura importantíssima para nós, para nossas almas, do sacerdócio. Quem, senão ele, nos abriria as portas do céu? Quem, meus amados irmãos, de maneira efetiva, nos levaria ao conhecimento do nosso bom pastor? Ele é e deve ser sinal constante da presença de Cristo. É a personificação do Evangelho, é aquele que dá um rosto ao próprio Jesus no nosso tempo. Precisamos de fé, precisamos valorizar a vocação sacerdotal. Todos nós usufruímos, é tomado dentre o povo, do meio do povo, e constituído em favor do povo. Por isso vale a pena ser separado, vale a pena ser tomado, muitas vezes arrancado dos nossos planos, das nossas vidas, do nosso meio, até da nossa família. Vale a pena. Vale a pena porque somos constituídos em favor do povo, chamados a ser sinal, chamados a ser reflexo da própria pessoa de Cristo. Por que digo isso, meus amados irmãos? Porque insisto tanto nisso. Não sei se os senhores já tiveram
a possibilidade de olhar uma foto dos nossos seminaristas, do nosso seminário, não sei se puderam observar ali tantos espaços vazios. Por quê? Porque disso, meus amados irmãos, 3 razões. Primeiro, porque rezamos pouco pelas vocações sacerdotais. Segundo, porque falta generosidade nos nossos jovens. Falta verdadeira generosidade nos nossos jovens. Terceiro, porque faltam famílias santas, verdadeiramente santas, que vão introduzir esses jovens nas coisas também santas, que vão fomentar, que vão falar, que vão rezar, para que os seus filhos pensem e ouçam o chamado que Cristo tem dirigido a cada uma das vocações. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Muitos recebem o chamado de Deus, poucos realmente dão o seu consentimento a esse tão grande e tão belo chamado. Por isso nós precisamos rezar pelas vocações, rezar também pelos padres. Eles são essa luz que reflete o próprio rosto de Jesus no nosso tempo, que traz tantas graças, faz descer do céu à terra, que gera também nas almas esse desejo do sacerdócio, o desejo do seguimento de Cristo mais de perto. São eles a personificação, como já disse, do próprio Evangelho. São as imagens. São analogamente o próprio Jesus. Por isso, quando, logo mais daqui a pouco, na consagração, conforme a ponte que vai fazer subir da terra aos céus o sacrifício do próprio Jesus. É uma verdadeira ponte com subida e descida. E vai fazer descer até nós o próprio Jesus. Vai fazer descer até nós, pelas suas mãos e pelo seu ministério, o próprio Jesus. A misericórdia de Deus, que se faz muito concreta na pessoa de Jesus Eucarístico. Precisamos pensar, precisamos rezar pelas vocações sacerdotais, pelos nossos sacerdotes. Num mundo tão envolto em trevas e trevas espessas, meus amados irmãos, podemos muitas vezes nos esquecer da importância e da sacralidade da figura do sacerdócio. Podemos esquecer e podemos deixar que se nos ofusque a clareza de sua luz, da luz do sacerdote, muitas vezes pelas fraquezas humanas que se manifestam e que nós estamos verdadeiramente cansados de ver. Agradeçamos, meus amados irmãos, porque temos nós aqui reflexos tão claros, graças a Deus, da pessoa de Jesus. Peçamos por eles, pela sua perseverança, para que a sua luz nunca se apague. Todos nós precisamos dela, tirado do meio do povo, em favor do povo, naquelas coisas que se referem a Deus. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Nosso Senhor, que andou há 2000 anos atrás nessa terra, quer ficar conosco, quer tomar-nos aos ombros na figura do sacerdote. Que grande misericórdia, que grande bondade, que Deus pense tanto assim em nós. Por isso, o sacerdote que é luz e reflete uma luz que não é sua, precisa manter o seu coração inflamado. E precisamos rezar por eles, porque todos nós precisamos desses sinais. Eu mesmo, graças a Deus, toda vocação nasce do testemunho de santos sacerdotes. Toda vocação nasce do testemunho de santos sacerdotes. Eu mesmo tive a graça que a providência me deu
e Deus os conhece, com certeza, de 2 grandes sacerdotes. Um, no amanhecer do meu discernimento vocacional. Graças a Deus, a sua luz foi tão forte que mesmo nas minhas resistências, eu não pude resistir a chamado tão amoroso, a chamado tão importante. E depois, nas dificuldades que elas vêm com certeza, sobretudo nas dificuldades da caminhada, no tempo, na noite escura do seminário, por causa das suas austeridades, por causa de nossas dificuldades, deu-me também como que uma lua cheia que iluminasse aquele caminho, clareasse novamente o caminho da vocação e eu pudesse seguir, seguramente, os passos de Jesus. Esses sinais são extremamente importantes. Vale para nós, meus amados irmãos, essa reflexão, porque precisamos rezar, precisamos fomentar, seja nas nossas famílias, seja no nosso ambiente, seja nas nossas escolas, seja em nosso meio, a devoção ao sacerdócio católico. Muitas vezes, negligenciamos o testemunho de amor que merece o sacerdócio de Cristo estendido à humanidade através do tempo e do espaço, que chega até nós através do sacerdote. Aos jovens, eu estendo aquele convite de São João Paulo II, no início do seu pontificado. Abri de par em par, abri não melhor, escancarai as portas do vosso coração a Cristo Jesus. Quem o segue não perde nada, mas ganha tudo. Tenhamos consciência do valor de uma vocação sacerdotal, que traz para nós a fonte e o cume da nossa vida cristã, meus amados irmãos. Nas palavras de São Paulo, fazendo o seu louvor, o seu elogio à figura do sacerdote, vai dizer: esses são os embaixadores de Cristo. São como que Ele mesmo, tornado presente para nós, no nosso tempo. Esses são os embaixadores de Cristo. Nos seus açoites, nas suas aflições, nas suas tribulações, no seu cárcere, nos seus trabalhos, pela sua pureza, pela sua ciência, pela sua bondade, pelo Espírito Santo e por uma verdadeira e sincera caridade. Eles portam as armas da justiça em suas mãos, esquerda e direita. São os impostores que dizem a verdade. Morrendo, vivem a verdadeira vida. Nas suas tristezas e nas suas angústias, sempre tem um motivo de alegria. Sendo pobres eles mesmos, enriquecem o mundo, porque na verdade possuem tudo. Meus amados irmãos, o sacerdote é um pontífice, é uma ponte que liga a terra ao céu, que vai nos fazer atravessar as angústias desse mundo, chegando seguramente às portas do céu. Como outrora, Deus mesmo veio pedir a uma Santa Virgem, a Santíssima Virgem, que lhe desse a carne humana. Assim vem Jesus, ainda hoje, pedir a muitos dos nossos jovens: não me dará também tu a tua carne? Não me dará também tu a tua humanidade, para que eu possa usar dela em favor da remissão e da salvação das almas? Não me dará as tuas mãos, para que eu possa agir por elas? Não me dará os teus pés, para que eu possa caminhar nesse mundo de trevas, oferecendo a luz da minha salvação? Eu sou o bom pastor, e eu ponho a minha vida, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Não me darás tu
a tua humanidade? Não serás tu um instrumento que eu hei de usar para a salvação das almas? Meus amados irmãos, rezemos pelas vocações sacerdotais. Faltam vocações porque faltam orações. Orações pelos nossos jovens. Falta também deles, é claro, e isso aqui é também um apelo, generosidade. O nosso mundo envolto em trevas. Falta também famílias verdadeiramente católicas a apontar também a possibilidade desse caminho, a apontar que Jesus Cristo também não dá realmente e verdadeiramente a real felicidade. Jesus vem citar também para nós o famoso Salmo 23. Um salmo mal traduzido, mal interpretado, usado de muitas formas e muitas vezes de maneira mesquinha. Muitos traduzem as palavras do Salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mentira! É como se nós fizéssemos um comércio vão com Cristo, com o Senhor. Não é assim, meus amados irmãos. A verdadeira tradução, o verdadeiro significado do Salmo 23, citado hoje por nosso Senhor, eu sou o pastor que lhes conduz. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Se nós o temos, de nada mais precisamos. Jesus é tudo, não nos falta nada. Não é que eu fazendo para Jesus, terei dele todas as recompensas nessa vida. Não é assim. Esse não é o caminho do sacerdócio. Mas o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Se o tenho, de nada mais preciso. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, Nossa Senhora, Rainha do Clero, que santifique os nossos sacerdotes, que suscite vocações sacerdotais da nossa paróquia, do nosso meio, em favor do povo de Deus. Ó Maria Santíssima, ao vosso coração confiamos o nosso clero. Guiai-o, guardai-o, protegei-o, salvai-o. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.